Seja muito bem-vindo. Esse é o 39º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar como ter momentos de prazer com regularidade, dominando a ansiedade a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a terem prazer com regularidade, dominando a ansiedade aí no seu dia a dia, através de pequenas e constantes mudanças na rotina. Então, não é nada milagroso, é apenas ciência. O tema do episódio de hoje é 10 motivos para fazer psicoterapia. Eu atuo aí, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de março de 2022, no sábado, e eu atuo aí tem quase 2 anos, dia 19 de março vai fazer 2 anos que eu entrei na unidade de saúde. E como eu atuo com atendimento no posto, né, na saúde, no SUS propriamente dito, eu acabo tendo muita demanda, assim, né, diferente de um psicólogo particular que começa e demora um pouco mais para ganhar experiência. E eu já vi N situações de pessoas buscarem ajuda, inclusive todas as 10 que tem aqui eu já vi, né? Uma delas, no caso, orientação vocacional, eu não trabalhei muito, não chegou tanto essa demanda, mas já apareceu. E assim, eu noto que tem essas demandas e que seria interessante trabalhar, né? E estando aí divulgando um pouco a psicoterapia, eu vou falar sobre esses 10 motivos hoje. Então, eu vou estar passando por esses 10 motivos para você fazer psicoterapia. Então, agora, para começar, eu quero fazer uma prática aí que eu iniciei no episódio 34, a prática regular dos episódios, de fazer um exercício de meditação. Então, eu estou guiando aqui, não sei se na edição vai ter música, mas acredito que não. É algo mais puro mesmo, algo mais prático. Mas você pode estar fazendo esse tipo de exercício de maneira regular, com música, sem nenhum problema. Então, eu quero que você esteja na sua posição de meditação, sentado, de preferência sentado ou de pé, né, nesse exercício, mas se quiser fazer deitado também é possível. Então, esteja na sua posição. E agora, para começar, a gente vai fazer um exercício de respiração, que é o padrão que eu uso. Solte o ar que você tem. Agora, puxe o ar pelo nariz. Segure e solte. Puxe o ar pelo nariz. 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 Solte. Então agora eu quero que você sinta por alguns momentos o efeito que essa respiração teve no seu corpo. Fique relaxado e dê atenção para o que isso trouxe para você. Toda a leveza, todo o relaxamento que isso trouxe para você. Agora eu vou explicar o exercício de hoje. É um exercício aí que eu guiei acho que uma ou duas vezes no canal apenas, né, ao longo de 39 vídeos. Ele é o seguinte: você vai forçar um músculo por 5 segundos e deixar ele relaxar por 10 segundos. Levando em conta que, assim, se você tiver algum desconforto em alguma região, você pula aquela parte. Por exemplo, né, nesse momento fazem
10 dias que eu tirei um siso aqui em cima. A recuperação foi boa, mas exercícios que envolvem a parte labial e oral eu não faria. É uma questão aí que eu pularia. Se você tem alguma dor específica, tem algum momento específico como o meu, você pode pular essa etapa. Então agora eu quero que você comece aí fechando os olhos com toda a força. Por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você abre e mantenha por 10 segundos. Agora eu quero que você faça uma careta. Assim. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Agora eu quero que você dê um sorriso orelha a orelha. Assim. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos fazer alguns exercícios com o pescoço. Então eu quero que você jogue o pescoço para trás, né? Fique com a cabeça para trás, se possível. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você faça o contrário. Jogue o pescoço para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Volte a cabeça. Fique por alguns momentos assim. Agora, põe os ombros para cima. Tente se encostar na orelha. Assim. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse momento, quero que você sinta todo o relaxamento que você teve. O ombro, pescoço e na cabeça. Agora a gente vai começar a fazer exercícios com os braços e a mão. Então, para começar, você faz aquela pose com os dois braços de estar fazendo força, né? De estar como se estivesse mostrando os braços para alguém. Assim. 1, 2, 3, 4, 5. Então agora você relaxa. Agora você estica os braços sem forçar a mão ainda. Só força o braço mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você aperta as mãos e sente toda a tensão das mãos. Fecha ela e aperta. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. Sinta todo o relaxamento que você teve nos braços e nas mãos. Agora, para fechar o exercício, nós vamos para 2 exercícios nos pés. Primeiro, você ergue a ponta dos pés, mantendo o calcanhar no chão e sente toda a tensão ali. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você solta. Agora, você faz ao contrário. Você pisa com a ponta do pé e deixa o calcanhar erguido. 1, 2, 3, 4, 5.
dê uma passada pelo corpo, sinta todo o relaxamento que você teve. Agora, se você estiver de olhos fechados, pode abrir os olhos e ouvir esse podcast sobre 10 motivos para você fazer a psicoterapia. Então, eu não mencionei aí sobre um motivo específico, por exemplo, ter alta qualidade de vida, aprender a meditar, né, um dos benefícios aí, mas é também uma grande utilidade, né? Várias pessoas aí no feedback de alta já falaram que o maior ganho foi aprender a meditar. Então vamos continuar aqui. Eu vou começar com o primeiro motivo, tá? É um motivo universal para tudo que tem no canal. Sempre que eu estiver fazendo um conteúdo mais longo e for 5 de tal coisa, 10 de tal coisa, assim, é praticamente impossível que eu não mencione isso. Caso você já acompanhe o canal, você já sabe do que eu estou falando, né? É o sono, tá? É o sono, e eu vou citar aqui apenas os motivos para regular o sono. Nos outros episódios, especificamente no episódio 3 e mais recentemente no episódio 30, eu falo só sobre como regular o sono. E em partes e trechos de lives e trechos de outros episódios eu menciono. Mas aqui eu não quero fazer um vídeo tão longo e eu vou focar apenas nos motivos para regular o sono. Tem os motivos de produtividade, vamos colocar assim, de atenção, né, que você melhora o foco, você consegue ficar mais focado, você melhora a memória, a atenção e a produtividade. Então você fica menos desatento, você fica mais produtivo, você melhora o processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, teve um dia que eu não estava no meu 100%, às vezes até comigo acontece, eu sei as regras de como dormir bem, mas vira e mexe alguma sobrecarga, né? Eu tento ser muito produtivo, alguma sobrecarga piora meu sono. E teve uma situação ali simples, de uma troca de atendimento que eu já estava, vou ter que trocar horário, mandar mensagem para uma pessoa e outra. E num outro momento que eu tinha dormido bem, eu fiz, eram várias trocas, né, várias tentativas de troca para 1 ou 2 atendimentos ali acontecer para mim, que era importante aquilo para mim, e foi super tranquilo. Então reparem, o primeiro caso era muito menos intenso, era só uma troca, tipo, se eu troco o paciente de um dia com o paciente de outro dia, já resolve. No segundo caso, eu tive que fazer uma troca de 4, 5 pacientes, dar o giro nos horários para contentar todo mundo. E foi super tranquilo, né? Me deu aquela, vou ter que fazer isso de novo, como é chato. E o outro não, foi tranquilo. Então, assim, é interessante, né, que fica mais tranquilo também lidar com o dia a dia. Aí tem a parte dos vícios, né, compulsões, né, quem tem compulsão alimentar, sexual, compulsão de compras. Tem um vídeo próprio disso, se eu não me engano é o vídeo 28, eu explico melhor aí sobre as compulsões, vícios. Eu tenho o vídeo 8, vícios comportamentais, mas eu relato nos episódios aí de forma recorrente. Você pode ser viciado em qualquer coisa, até coisa boa, como por exemplo ler, atividade física, e você pode ser viciado em coisas menos boas ou coisas ruins, tipo roer unha, se cortar, fumar, entre outros vícios aí, né? Recompensas imediatas também é um fato que é piorado com o sono. Por exemplo, se você estiver não dormindo 100%, você vai ter aquela recompensa imediata. E o corpo, ele vai buscar isso. Então, o que acontece? O corpo está deprimido, né, porque não dormiu direito, então ele vai buscar essas recompensas imediatas. A mesma coisa, né, se aplica à procrastinação. Eu não coloquei aqui porque são inúmeros itens, mas também a depressão e a ansiedade também dá uma regulada com o sono regulado, porque
se você parar para pensar, se você dormir pior, você vai estar mais ansioso e mais deprimido. É um fato. Então, se você dormir bem, esse ponto vai se resolver. E os outros itens, né? Choro, irritabilidade, regulação emocional, são itens aí que interferem no sono. Então, se você tiver algum problema relacionado ao sono, ou até mesmo tiver algum problema e o sono não está ok, você tem que começar resolvendo pelo sono. Por isso é o primeiro item que tem aqui. O segundo item, então, eu coloquei assim de forma didática, mas ele pode se aplicar de diversas maneiras. Superar uma situação passada. Tá, aqui eu posso estar falando de vários pontos, né? Por exemplo, algo que causou uma depressão, algo que gerou um estresse pós-traumático. Existem várias formas de interpretar uma situação passada, né? Você pode considerar que deixou o humor deprimido, você pode considerar que deixou um trauma, você pode considerar que você se afastou de alguém que você gostava, né? Uma mudança de cidade que teve aí adaptações. Claro, não é toda a mudança, não é todo o impacto, mesmo que seja pesado, né? Algumas pessoas vão se adaptar melhor, não é tudo que necessita de psicoterapia, mas muitos deles necessitam. E se você estiver passando por situações difíceis, né, se você estiver passando por mudanças complicadas, considere aí a hipótese de procurar ajuda. Na verdade, assim, não é toda a situação, tá? Por exemplo, você perdeu alguém importante e ainda não regulou seu sono, ainda não conseguiu aí estar sem tomar remédio de dormir. É uma possibilidade. Você teve uma mudança de cidade, se afastou de algumas pessoas e ainda não conseguiu se enturmar onde você está. Aí pode entrar tanto para um lado de interação social, como também para um lado de adaptação, assim, se adaptar com um novo lugar e tudo mais. Tem inúmeras possibilidades aqui, né? Estar falando de traumas também, de sintomas relacionados à própria depressão com relação a isso. Então, esse ponto aí é superar uma situação passada. Regular a ansiedade, então, regular a ansiedade. Assim, é algo, como eu falei, eu coloquei aqui de forma didática, mas, por exemplo, o problema da ansiedade pode ser uma situação passada, o problema da ansiedade pode ser o sono, não é meio que eles se isolam, assim, as causas se isolam. Na verdade, elas tudo interligado. Então, assim, a gente só chama o que é dominante. Então, no caso, né, se você tiver aí um trauma, você pode não estar dormindo direito e ter mais ansiedade. O problema, naturalmente, é o trauma, que você precisa lidar com esse trauma para voltar a dormir direito, para voltar a regular a ansiedade. Não adianta você simplesmente tomar remédio para dormir, sem regular o trauma e sem regular a ansiedade, porque você vai continuar com aquele medo, você vai continuar tendo um certo problema. Então, assim, tudo está interligado, mas regular a ansiedade, assim, de maneira mais pura, digamos assim, seria, por exemplo, você tem problemas relacionados à ansiedade. Vou citar aqui os principais. Deixa eu até ver aqui. Eu não coloquei mais tópico de ansiedade. Então, seria, por exemplo, TAG, né, que a gente chama na psicologia transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno de ansiedade generalizada é, por exemplo, a pessoa ela tem muita ansiedade, ela generaliza, por exemplo, um exemplo teórico aí, um menino, eles criam medo do menino, né, eles colocam estímulos, né, um barulho horrível em relação a rato branco, né, e depois ele generaliza o medo dele para tudo que é branco. Então, generalizar é puxar para tudo. Então, por exemplo, você tem aí um certo medo. Pode ser ter crises de ansiedade, vamos supor, né? Crises de pânico também, embora esse seria outro problema. Mas você tem um certo medo de ter crises de pânico. Aí você tem uma crise de pânico no shopping. Aí no começo você evita no shopping. Depois você começa a evitar nos mercados, porque é parecido. E chega num ponto, né, na agorafobia, que você não sai de casa.
Então tem vários pontos ali. Aqui eu citei vários modelos. Então eu citei crise de ansiedade, crise de pânico e agorafobia, que são outros pontos relacionados à ansiedade. Tem mais dois principais, assim, né? Três, na verdade, né, que eu não citei. É o transtorno de ansiedade social, o TAS, que é a pessoa que tem dificuldade de interagir socialmente. Então, a pessoa tem que ir se expondo aí gradativamente. E eu digo que todo mundo tem isso em maior ou menor quantidade, né? Com exceção de fortes celebridades que já nasceram aí com os holofotes na cara. Por que eu digo isso? Talvez eu não tenha ansiedade para falar, né, o que você tem, que é para falar na frente de 10 pessoas ali no serviço, uma coisinha corriqueira. Mas talvez se eu tiver que falar com uma pessoa muito famosa, ou tiver que falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, para o mundo inteiro, talvez eu sinta um pouco de ansiedade. Então, assim, varia da intensidade, né? E você trabalha isso até no ponto que você precisa. Então, por exemplo, se você no máximo apresenta na escola para 20, 30 colegas e precisa ter mais alguns amigos e se comunicar melhor, você trabalha até esse ponto. Você não precisa trabalhar a tua oratória para apresentar para o mundo inteiro se não tem essa demanda, né? Você não precisa trabalhar o que não está interferindo de forma ruim na tua vida, se você não tem planos nesse sentido, tá? Agora, se você tem planos, aí você trabalha um pouquinho mais, tá? Eu vejo como uma perda de energia você pegar uma criança que não sai de casa, treinar ela para fazer a apresentação a nível global e, tipo assim, ela só quer se expressar um pouquinho melhor e ter mais alguns amigos. Coisa que não precisava ela saber, né, ela ter a habilidade de se expressar para o mundo inteiro. Enfim, é um exemplo, tá, do TAS, do transtorno de ansiedade social. Os outros dois que eu falei que faltava citar, então, transtornos de fobia específica, né, de medos específicos que estejam interferindo na tua vida. Por exemplo, você tem aí um medo de sapo, que é inofensivo, você tem o medo de agulha, injeção, vacina, uma coisa que você precisa passar, né? Às vezes você precisa tirar sangue, precisa fazer alguma coisa, você tem aí algum medo que esteja interferindo na tua vida. Então, assim, você precisa tratar esse medo específico se ele está interferindo na sua vida. Se ele não está, você não precisa tratar. Então, é uma categoria. E o último, assim, que eu tenho para citar, mas eu estou explicando de maneira geral a ansiedade aqui, tá? Não é só o que tem aqui, só o que eu estou falando nesses poucos minutos, é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas aí conhecem, então tem os sintomas mais perfeccionistas, então você pode estar sendo muito perfeccionista. O que eu quero dizer com isso? Arrumando muito as coisas, gastando muita energia com isso. Você pode estar demorando mais em alguns comportamentos rituais, por exemplo, conferir a chave, a porta se trancou antes de sair 30 vezes, conferir o gás 12 vezes antes de dormir, demorar 2 horas para lavar uma louça, demorar 1 hora para tomar um banho, tomar 10 banhos no dia, demorar 30 minutos para escovar os dentes. Enfim, eu já vi esses rituais, tá? Eu já vi, não todos que eu citei aqui, mas o da louça, de 2 horas para lavar a louça, louça pequena, né, sem panela, de 30 minutos para escovar os dentes, 50 minutos para tomar banho e tomar uns 8 banhos por dia. Eu já vi em alguns casos. Isso sem falar na parte do serviço doméstico, que fica perfeccionista, que a pessoa gasta muita energia com isso. Então, eu já vi alguns casos, alguns eu tive sucesso e especificamente um deles eu não consegui ter sucesso, engajamento, né, nesse caso. Um caso um pouco mais puxado, assim, porque ele tem várias ansiedades, né? Ele tem a dificuldade de sair de casa, aí agora tem um problema de visão que surgiu recentemente, tem a questão desses rituais alongados, né? O banho, a louça, escovar os dentes. Tem vários pontos assim relacionados, né? Ali eu não obtive sucesso, mas
em outros atendimentos de toque por excesso de serviço doméstico, por exemplo, eu já tive sucesso em vários outros casos. Estou tendo até um sucesso agora em um dos atendimentos aí, que a pessoa tira o colchão pro sol e de ver a cama ela chega a esfregar a madeira embaixo da cama, né? Aí de forma regular, a ponto de já ter até quebrado aquilo. Almoça, tira a comida das panelas, coloca em pote e lava as panelas, até aí tudo ok. Só que no comportamento ela estaria lavando as panelas uma vez na semana novamente. Então, esse da cama, até o último atendimento, se eu não me engano, alguns dias atrás, eu não sei quanto tempo faz, acho que foi 5 dias atrás que eu atendi a pessoa, salvo engano, né? Ela tinha conseguido parar esse da cama e alguns outros exagerados, de tirar toda a roupa do guarda-roupa, colocar de novo, de passar algumas roupas ali, inclusive roupa íntima. Tinha parado, tá? Já regulou nesse ponto. Mas o de relavar as panelas, ela continua. Inclusive o de lavar vidro, de limpar os vidros da casa era quase todos os dias, ou era 2 vezes na semana, eu não lembro. Esse parou, ela até brincou que o vidro já estava sujo, já estava na hora de lavar de novo. Mas assim, num espaço de 15 dias. Então assim, teve uma grande evolução. Até onde eu lembro estava faltando das panelas. E já dando spoiler, tá? O tratamento para isso, de modo geral, é exposição. Então a pessoa se expõe gradativamente ao desconforto e vai melhorando esses pontos. E prevenção de resposta, prevenção de traumas nesse sentido ruim. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de socializar, tu vai tentar colocar ela em situações que ela não vai ser julgada, que ela não vai sofrer vexame. Porque se ela sofrer vexame, ela não vai melhorar, ela vai piorar e não vai mais querer saber de interagir. Então, esse é o ponto aí da ansiedade. E eu até perguntei, né, no caso do pensamento dessa mulher que eu citei anteriormente, eu perguntei, como é que tá o teu desconforto? Porque assim, nos atendimentos anteriores que ela ia, ela só pensava em fazer serviço. Aí eu perguntei, como é que tá o teu desconforto? Tu tá pensando em fazer serviço? Tô, mas menos. Então já diminuiu o desconforto. E isso é bem significativo. Agora a gente está trabalhando aí para ela trabalhar menos. Esse é o ponto que eu tenho da ansiedade, né? Até dei um spoiler do tratamento aqui. Quarto item, a depressão. Lembrando que eu estou citando eles aqui de forma diferente, né? De forma linear, forma única, né? Cada item, né, no seu qual. Mas, por exemplo, a depressão pode estar relacionada à ansiedade, pode estar relacionada ao sono, pode estar relacionada a algum trauma. Então, assim, você não vai avaliar, né, na psicoterapia, pelo menos não deveria avaliar só com um diagnóstico único. Você deve avaliar com métodos interventivos, com intervenção, qual intervenção que vai funcionar para a pessoa. E ir testando, entender o que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou, e ir aprimorando, né, no sentido aí do psicólogo que está vendo esse conteúdo, né, do paciente, devem ser feitos experimentos para melhorar esses pontos. Então, a depressão em si, ela vai estar relacionada com outros itens citados aqui, como por exemplo ansiedade, trauma. E da depressão a pessoa tem que aprender a fazer as coisas mesmo sem vontade, contra a vontade, e entender que ela não vai sentir prazer em tudo, e enriquecendo gradativamente a rotina dela até o ponto de que ela volte a sentir prazer por esforço. Lembrando que, assim como a depressão, a ansiedade, tem como você ter a cura por remissão dos sintomas, né? Tipo, por os sintomas apenas sumirem do nada. Isso existe, tá? Isso é real. Só que o problema de acreditar nisso, quando eu estiver bem eu faço, pode acontecer de você estar bem um dia e fazer, tá? Eu não estou falando que é impossível, mas geralmente não acontece. Você deve contar mais com, tipo assim, eu vou fazer para ficar bem, tá? É o correto, e enriquecer a tua rotina, tá? É a mesma coisa que ganhar na loteria. Vamos supor que os teus problemas são muito relacionados ao financeiro. Você não trabalhando isso e tendo a sorte de ganhar na loteria ou de conseguir o emprego dos sonhos, né? Não necessariamente com sorte, mas aí com mérito, então você pode-se dizer que você resolveria esse problema.
só que você resolveria esse problema até que ponto? Né? Tipo assim, você resolveria esse problema só por ter ganho na loteria. E quantas pessoas que não ganham na loteria? E eu não estou falando aqui no sentido literal, eu estou falando no sentido figurado também. Por exemplo, eu brinco, né, que a minha mulher ganhou na loteria, porque de fato eu sou uma pessoa, eu me considero aí bem dedicado e bem especial nesse sentido, assim, uma relação bem saudável. Então realmente ela ganhou, embora eu também tenha ganho ela na loteria, sem dúvidas. Mas assim, eu pergunto para vocês, só ganhando na loteria que você pode melhorar a qualidade de vida e diminuir ou deixar de sofrer? Ou existem métodos? Tá? E é aí que entra a psicoterapia. A psicoterapia ela vai entrar nos métodos para você regular esses pontos. Então, a depressão, o tratamento para a depressão é voltar a sentir prazer e enriquecer a rotina. Ter um objetivo de vida específico. Por exemplo, você quer passar no concurso, você quer arrumar algum emprego, você quer, não sei, aprender um novo idioma, algo relacionado, né? Aí vai muito da habilidade até pessoal do profissional que vai te atender. Por exemplo, provas eu já passei, idiomas eu tenho uma certa facilidade de métodos, assim, né? Não no sentido de que é necessário a psicoterapia para aprender idiomas. Eu acredito que ela vai ser muito mais necessária no sentido da rotina, de você colocar o estudo e o método adequado dentro de uma rotina. Aí o psicólogo entra. Até, por exemplo, a parte alimentar. Você colocar um nutricionista, uma nutricionista, até resolve, né? Até ajuda. Só que se a pessoa não conseguir se ajustar à rotina para seguir o cardápio, não adianta ter o melhor cardápio do mundo. A tendência é que a pessoa falhe. Tá? Então, nesse ponto, objetivo de vida específico, eu quero que fique claro que é na parte da rotina. Por exemplo, o médico indicou que a pessoa faça atividade física, faça fisioterapia. O fisioterapeuta acompanhou e deu alguns exercícios. Talvez o auxílio que o psicólogo vai dar é incentivar que essa pessoa faça os exercícios que o fisioterapeuta deu de frequência maior, não só nas fisioterapias, mas aí numa frequência maior do que a frequência anterior, né? Então, numa frequência maior do que simplesmente a fisioterapia em si. É um pouco difícil isso, tá, de conceber, até porque os pacientes de fisioterapia eles sofrem por dor e é muito difícil fazer os exercícios nesse tipo de situação. Mas assim, um dos objetivos aí da psicoterapia é colocar rotina para objetivos específicos. Seja estudar um idioma, seja passar numa prova, seja conseguir se formar. Às vezes a pessoa está passando por crises que não consegue fazer o TCC ou a tese de doutorado. Então tem N formas, né, de especificar, né, essa questão de objetivo de vida específico. O próximo item que eu separei aqui, como eu citei aí no spoiler anteriormente, ela era lidar com vícios comportamentais. Mas tudo está relacionado. Então, tipo assim, não é simplesmente você lidar com os vícios. Às vezes o vício é a mesma coisa com a compulsão e é a mesma coisa com a recompensa imediata e está relacionado ao sono, como também está relacionado ao autocontrole. Então, assim, eu citei aqui, 5 pontos que você tem que melhorar, quando na verdade é a mesma coisa, é sono e autocontrole. Então, a parte dos vícios, né, você tem aí essa extensão e você também precisa mensurar o vício. Por exemplo, eu roo unhas uma vez por dia. Eu roí unha uma vez em 14 dias. Tipo assim, você tem que mensurar o progresso que você vai ter do vício. Vícios químicos aí eu não tenho muita experiência, mas essas dependências químicas têm entendimentos, digamos assim, que a melhor forma é realmente parando, né? Me referindo à dependência química no geral. Talvez o cigarro, né, que tem a questão da nicotina, dá para parar gradativamente. Enfim, tem uma questão específica ali. Eu vou fazer um episódio próprio do cigarro. Não, uma live própria do cigarro,
se eu não me engano aí é no dia 30 de março, no meu aniversário, ou é no dia 23, eu não tenho certeza agora da data. Haverá uma live aí, ela já está até divulgada no canal, e se não está divulgada, ela já aconteceu, se vocês estiverem vendo isso no futuro. É o método que trata aí o vício do cigarro no SUS, né, que eu tive a experiência de conhecer em um dos encontros. Dando um spoiler rápido, no cigarro não é só tirar de uma vez, tem 3 métodos. Então você tira por quantidade, por horário e de uma vez. Por quantidade é assim, você está fumando 10, você vai diminuir para 9, 8, até não sobrar mais cigarro. E por horário, primeiro horário no dia que você fuma às 7h30 da manhã, aí você vai jogando sempre 15 minutos para frente. De maneira que, por exemplo, você está fumando meio-dia, vamos supor, mas você fumava 5 cigarros de manhã até meio-dia, você não vai fumar todos os 5 de meio-dia. Você vai tentar ir reduzindo a quantidade também, né, pelo horário. De maneira que não tenha mais dia, não tenha mais tempo no dia para você fumar. E daí tem que seguir os tratamentos, né, o medicamentoso com o BUP, a questão do adesivo de nicotina e também aí algum tratamento medicamentoso para ansiedade, para suprir a ansiedade que a nicotina regula, e também deve estar aí relacionado, e a pessoa deve estar ciente dos efeitos colaterais, já dando spoiler. Seria, por exemplo, a pessoa teria mais tosse no começo, por uma questão que o corpo está regulando, teria aí formigamentos no corpo, né? Poderia ter, e poderia ter também as abstinências e forte vontade de fumar, e uma forte impulsão, que no episódio do cigarro, me parece que é live, eu posso estar fazendo isso em podcast também, se vocês pedirem. Então esse é o método do cigarro, que é um vício específico. As drogas no geral, incluindo o álcool, eu acredito que a melhor forma, se você é dependente químico, é parar de uma vez. Tem que ver aí como é que funciona, mas eu não tenho grande entendimento. E os vícios comportamentais, esses tipo roer unha, né, esses vícios menos lesivos, dá para você ir regulando durante a vida, tá? Eles não causam uma lesão tão grande e não dão uma recompensa tão grande. Continuando aqui, então, outro item que eu separei aqui é orientação vocacional. Um ou outro caso até trabalhei aí de forma indireta com orientação vocacional, mas não é uma demanda que chega muito para mim no SUS, talvez porque eu não lido tanto com adolescentes que estão indecisos, por exemplo, né? Não é uma demanda tão grande. Já ajudei uma ou outra pessoa aí com orientação vocacional, mas não é uma demanda muito comum para mim, mas é uma demanda muito comum no mundo, né? Porque o adolescente, se você for parar para ver, ele é uma criança, né? Ele recém saiu do corpo de criança, ele tá com, sei lá, 17, 18 anos e tem que decidir que rumo vai tomar a vida dele pro resto da vida. Então, é muita pressão. Então é uma das opções aí de atendimento. Se a pessoa já está decidida, ok, dá para ir. E se a pessoa precisa de tempo para se decidir, é a vida dela inteira que está em jogo. Então é interessante também. Próximo item, criação de hábitos novos. Então, por exemplo, você criar o hábito de tomar água, de fazer atividade física, de meditar. Geralmente vão ser hábitos bons, não vão ser hábitos ruins. Por exemplo, você não quer criar o hábito de comer sobremesa sempre depois do almoço. Você não quer criar o hábito de fumar um cigarrinho ali de manhã cedo. Você não quer criar o hábito de usar drogas. Tá? Geralmente a pessoa vai procurar a psicoterapia como uma alternativa para não usar esses meios. E aí ela colocaria, né? Inclusive a atividade física e a meditação também são recompensadores, também são bons hábitos aí para lidar com o estresse e com a ansiedade. Inclusive são benéficos, porque além de não ter efeito colateral, eles têm diversos efeitos positivos aí também. Próximo item, avaliação prática para algum problema. Por exemplo, pode ser uma avaliação do trabalho, pode ser uma avaliação, né, dependendo da empresa para entrar, pode ser não necessariamente só atendimento clínico aqui. Eu fiz uma avaliação esses tempos para vasectomia, né, o indivíduo precisava de um laudo. Enfim, N motivos aí relacionados à avaliação, até uma avaliação se a pessoa precisa de atendimento
a pessoa vai avaliar se está tudo ok, né? Um exemplo bem claro, por exemplo, do sono. No sono, quando a gente não dorme bem, a gente perde a capacidade de avaliar que dormiu bem. Então, naturalmente, a pessoa que não dorme bem, ela precisaria de atendimento. Só que ela não tem a capacidade de avaliar que precisaria regular o sono, porque isso se perde com a qualidade do sono. Então, é um exemplo. Teve também o caso de uma profissional aí para trabalhar aqui no município, precisou de um parecer. Trabalhei juntamente com o médico, daí passei as informações para ele e ele assinou lá o parecer favorável naquela situação. O último item é auxílio escolar. Então, assim, pode ser qualquer auxílio escolar, pode ser uma dificuldade de aprendizagem, pode ser, enfim, é uma outra área, tá? Não é a minha área. Qualquer demanda aí que a criança esteja tendo, até um déficit de atenção, um atendimento próprio para autista, enfim, existem profissionais próprios para isso. Se você se identificou com algum dos tópicos, é interessante você buscar uma avaliação. Eu estarei fazendo mais episódios sobre isso. Tem um episódio já que eu tenho o roteiro pronto sobre atendimento psicológico, não lembro o número agora, tá para frente, né? Entre o 40 e o 48, se eu não me engano. E assim, eu não sou especialista em todos esses pontos. Eu citei aqui 10 pontos, mas, por exemplo, o que eu me identifico? Eu me identifico em regular sono e motivos associados. Eu tenho aí uma certa experiência com isso. Eu me identifico com ansiedade, depressão, criação de hábitos. São esses 4 os que eu mais me identifico, né? Até pelas demandas que eu mais atendi, mais tive resultado. Enfim, se você tiver interesse, tem o meu contato aqui na descrição. Eu não sei se no momento que você está vendo o vídeo eu ainda tenho a agenda aberta, mas você pode deixar mensagem, eu ou minha equipe estaremos aí respondendo e sanando suas dúvidas. Eu irei fazer mais episódios da rotina funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo. Fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram para ficar sabendo de vídeos com conteúdo exclusivo toda semana que eu estou organizando. Eu tentei começar em todas as redes sociais ao mesmo tempo e falhei, porque é muito puxado. Mas agora eu estou com uma equipe, estou organizando isso tudo, inclusive eu já comecei no Instagram. É o mesmo arroba aqui do YouTube, é @André Severino Varela. Então fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Tem conteúdo exclusivo toda semana e tem um questionário para fixação do conteúdo desse vídeo logo abaixo. É isso aí, galera. Valeu!